Vamos conversar hoje sobre o 10º capítulo e o 11º capítulo, que são bem curtinhos, tá? Então eu resolvi uni-los. O 10º capítulo fala sobre magia e ativação e o 11º capítulo fala sobre magia, deveres e obrigações. Se vocês me permitem, eu vou falar um pouquinho dos deveres e obrigações, porque eu acho que vem antes de qualquer outra coisa. Tá? Bom, o dever do médium magista é cuidar dos seus instrumentos, assim que diz o livro, guardá-los, né, com responsabilidade. E as obrigações é a obrigação de qualquer outro, né? Só que o médium magista ele tem mais obrigações, né? É solicitado maior o conhecimento, maior é a responsabilidade. Então, e que responsabilidade é essa? Que obrigações são essas? É consigo mesmo. Consigo mesmo. O nosso processo, meus irmãos, todo o nosso processo de evolução espiritual passa sobre os nossos pensamentos, as nossas virtudes, essas dadas pelo Pai, né? Em buscar as qualidades sempre do Pai, os exemplos de Jesus, e isso é o que o livro traz como, né, vigiai, vigiai e orai, né? Mas vigiai o teu comportamento, as tuas ações. Então, basicamente, o que o 11º capítulo fala é sobre isso. É porque tu tem que ter um cuidado. Ele não tem mais o que dizer, né? Tu vai fazer o quê? Cuida das tuas tarefas e de si mesmo. Né? Porque se tu te perder, tu tá ferrado. Vai vir mais não sei quantas encarnações, vai parar não sei aonde, vai ser um problema. Tu vai te arrepender, vai chorar, vai ter que fazer de novo. Toda aquela história, né? Aquela ladainha que a gente já sabe. E que a gente acaba tropeçando porque somos burros, que nem eles dizem, né? Infelizmente é isso. Mas o 10º capítulo fala da magia da ativação, né? Então ele começa dizendo, eu vou dar uma resumida, ele começa dizendo o seguinte: vamos supor que te oferecem, né, uma espada, né, a espada de algum dos 7 espadas, ou sei lá, de algum espada mágica, ou seja, tu vai ser o detentor de um mistério. Tu vai ser o, né? Tu vai saber como faz, tu vai saber como, né, como ativa, como tudo aquilo, né? Então tu vai tentar se tornar um iniciático. Que beleza. Então ele diz assim, eu vou ter que ler porque é muita coisa. Ele diz assim, que tu precisa de alguns apetrechos, e esses apetrechos, eles são, né, necessários para se manipular essa espada. Porque não adianta tu não ter esses apetrechos. Tu precisa de um fixador, um canalizador, tu precisa de um direcionador e de um finalizador em todos os processos mágicos, principalmente de ativação. Aí o médium se cansa, não sabe, acha que sabe fazer, se cansa, acaba ficando doente. Porque acredita que já entendeu que é só ligar a vela, fazer não sei o que e rezar não sei o que, e o médium só se destrói e não tem o conhecimento. Então vamos fazer a coisa certa. Daí ele diz assim, cuidado para não se cortar com a espada. Daí ele diz assim, para manipular uma espada mágica, né, é preciso começar com o seguinte: quais são os apetrechos que a espada mágica simboliza? Buenos. Então, nobreza, honradez, caráter, lealdade, fidelidade, obediência, resignação, submissão, ordenação, grau hierárquico,
título simbólico, nome iniciático, iniciador verdadeiro, hierarquia ativa, regência celestial, regente divino, conhecimento da lei, ordem nos conhecimentos e submissão aos ditames da lei das 7 espadas. Isso é apenas algumas coisinhas para tu poder ser aceito nessa ordem. Para tu ganhar as 7 espadas, aí é outros 500. Aí tu vai ter que ter outras virtudes, outros apetrechos. É mal ou que mais? Ele tem uma historinha que é muito legal, cara. Muito legal. Vou pedir permissão para vocês para ler, tá? É bem curtinho, mas é muito legal. Ele diz assim, ó. Um médium encantado por sua espada negativa, um médium, no meio da rua, de vez em quando a gente vê por aí, né? Encenava uma pantomima na invocação de sua esquerda para realizar um trabalho mágico. Então ele fazia lá um negócio, queria invocar alguém da esquerda, sei lá, um Exu, alguma coisa, só podia, sei lá, invocar quem, né? Quem que vai invocar, né? Fazendo umas loucuradas. Curiosos, fomos ver, né? Quem está falando isso aí são alguns guardiões, alguns espíritos, né? Curiosos, fomos ver, né? O que aquilo, lá naquele ambiente se tratava, aquilo, né? Tá. Ao localizá-lo, constatamos que ele, o verdadeiro esquerda do médium, não era um guardião portador da espada simbólica. Quem o médium estava tentando na sua cabeça invocar. Mas sim um guardião portador de um cetro mágico que simboliza os 7 sentidos negativos. Ok? Então, esquerda bacana, portador de um cetro. Né? Os sentidos negativos, volto a dizer sempre, não são os sentidos negativos, não são os do mal, é um outro tipo de sentido. Fazer outra coisa, se lembre sempre do positivo, do negativo. Inquirimos dele por que razão toda aquela ritualística por parte do seu burro, e ouvimos o seguinte. Então os caras falaram, escuta o seu esquerda, né? Sei lá, o Exu tal. Porque essas loucuradas desse médio, porque essas loucuradas desse médio, eles fazem essas loucuradas, né? Aquelas coisas, né? E aí disse o seguinte, o que eu posso fazer? Ele disse, o idiota gostou tanto da espada que um dia viu seu pai de santo manipular, pois ele era sim um portador natural dela, que foi encantado por ela, a espada mágica, o pai de santo. Mas ele viu o outro fazendo. Por que não interferiu? Ele pergunta, né? Por que não interferiu, uma vez que mais adiante a espada da lei irá voltar-se contra aquele tolo? Aí eles perguntaram, por que tu não deu um basta nesse festival de tolice, né? Eu nunca intervi e nunca... Aí ele disse, eu nunca interfiro nesses casos de encantamento. Mas como Senhor Exu, guardião do mistério dos 7 sentidos negativos, deveria ter interferido enquanto era tempo? E aí o Exu responde, não fui chamado pelo iniciador dele, que o encantou com os seus próprios mistérios. E se alguma proteção eu ainda dou, isso se deve unicamente em respeito ao Senhor da luz que o rege. Cara, adoro esses Exu, que disciplina, cara. Entendeu? Que eles têm a hierarquia e a submissão. A resiliência. O que ele diz aqui? A resignação, a obediência, a fidelidade. Não?
E se alguma proteção ainda dou, isso se deve unicamente a respeito ao Senhor de luz que o rege. Mas caso esteja pensando em executá-lo, bem, aí então cumpra com seus deveres. E deixe-me de fora, pois a mim nunca consultaram e invocaram. Cara, adoro esse Exu. Nunca me pediram nada, não me fizeram. Tá aí, ó. Tá fazendo as cagadas fazendo as burradas dele por conta dele. Ele que assuma, né, as consequências do ato dele. Na verdade, o Exu não fez nada, né? O guardião dele não fez, isso é legal, ele não fez nada para que o outro se ferrasse. Ele simplesmente, ó, não tô fazendo nada. Ele que tá fazendo. Se ele se ferrar é por conta dele, consequência dos atos dele. Isso. E aí o que aconteceu? E aí ele disse, mais uma vez lavo as minhas mãos. É isso aí. E aí os caras responderam assim, certo, ainda de uma forma irônica, ainda negócio assim, certo, Pilatos. E o médium foi executado. Não, ele não diz isso aqui no livro, né? Ele só diz que foi executado. Não imagino o que deva ter acontecido, né? Mas executado às vezes pode ser, foi retirado os poderes, foi causado alguma coisa que ele não utilize mais, ou que com certeza ele vai, sei lá, responder por esses atos ali ou mais tarde, sei lá, ou de repente até se cortou com a espada mesmo, né, que ele estava fazendo aqueles negócios, né, se cortou. Cara, gostei muito dessa história, porque ela nos dá uma lição muito grande a todos os médiuns, independente se são de Umbanda, ou se são kardecistas, ou são sei lá o que. Não brinquem, não inventem coisa, não achem que são donos da verdade de alguma coisa. E isso traz, assim, essa história verídica, traz uma ótima reflexão para todo dia que nós vamos na Umbanda ou que nós vamos conversar com alguém, que a gente diz alguma coisa para alguém, quando a gente faz um gestual, né? Porque o nosso gestual é mais bonito que o outro, ou que as nossas palavras, ou que tentamos buscar alguma coisa não sei aonde e a gente acha que é nosso e meus irmãos, a gente está vivendo sobre uma influência de ego, né, de soberba, um poder que nós não temos. Então fica aí essa grande reflexão desse capítulo para todos. Até a próxima.